Olá, galera, muito bom dia aqui para vocês. Mais uma vez aqui, eu aqui, Remilson Barbosa, do canal Profissão Trader. Hoje é o meu segundo dia de operação aqui no, no plano da mesa Europeis 12. Eu posso operar aqui 12 contratos da Euro Invest. E tô aqui fazendo essa série de vídeos aqui sobre a minha experiência com a mesa proprietária. E vou sempre deixar aqui gravadas as operações sempre que possível, para que vocês possam acompanhar, assim como se fosse um reality, né? Uma espécie de Big Brother do bem. Né? E é isso aí também com o intuito de poder ajudar a galera aí que está começando a encontrar um caminho assim como eu estou encontrando o meu. Então, muito obrigado desde então a todos que assistem o meu canal. Não parem de assistir. Continuem aí curtindo, dando like, deixando aquele feedback maneiro aí. E é isso. Eu queria começar dizendo aqui que ontem eu terminei negativo em R$ 130, se eu não me engano, aproximadamente. E a culpa foi minha, porque as minhas operações, depois eu fui ver, elas eram operações vencedoras. E eu acabei me sabotando, encurtando meu stop ali. E na hora do prejuízo, aceitando sair com bastante prejuízo. E na hora do lucro, interrompendo o meu lucro. Então, não foi um dia ruim, né? Foi um dia que eu mesmo não operei direito. Embora eu tenha saído com um lote pequeno, de acordo com a quantidade de contratos, foi um dia que eu não soube aproveitar os ganhos do dia. Então, a estratégia funcionou perfeitamente, por mais que tenha sido um mercado um tanto lateral, mas eu de fato não soube aproveitar os recursos que eu tinha ali e acabei interrompendo minhas operações vencedoras e saindo muito antes do que devia delas. E é isso, galera. Hoje eu vejo aqui no mercado uma possibilidade de compra. Então, se de fato o mercado abrir nessa região aqui, ó, eu pretendo fazer compra independente do da volatilidade, né? Se tiver que estopar logo de início, tudo bem, faz parte. Mas eu vejo que o mercado está com cara de compra e eu vou tentar não cometer os mesmos erros de ontem. Vou tentar não, né? Não vou cometer os mesmos erros de ontem. E amanhã não cometerei os mesmos erros. Vou corrigir essas falhas minhas aí, nem que eu tenha que sair da frente da tela aqui e tentar mexer no meu stop o mínimo possível, tentar alongar as operações, que a ideia do meu operacional é isso, é não ficar encurtando as operações, mas deixar ela correr. Então, vou dar uma pausa aqui, esperar o mercado abrir e vamos lá. Pronto, um minutinho que eu fui no banheiro, acabei perdendo a minha entrada aqui, infelizmente. Já teria pego aqui no meu primeiro alvo com essa linha amarela. Faz parte, né? Vou aguardar então. Porque nesse caso aqui o stop fica um pouco grande e acaba não sendo conveniente eu entrar nessa operação nesse momento. Vamos aguardar. Vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu volto. E o mercado vai na direção que eu acreditei que ele iria. Por causa de 10 segundos eu não consegui pegar a superação. Tinha ido ao banheiro. Essa linha pontilhada é um alvo que eu tinha projetado ele ontem.
que eu imaginei que o mercado pudesse chegar nele, só que isso não aconteceu no dia de ontem, está acontecendo hoje. Então ele já pegou um alvo importante. Pode ser que ele volte daqui, mas eu ainda acredito que tem espaço para ele respirar, que ele possa chegar numa região aqui com um preço melhor do que esse. Tá aí, ó. Alvo 100% atingido. Alvo cravado. Alvo cravado, cara. Não tenho o que questionar. Então, essa operação seria o seguinte. Se ele abre aqui, eu colocaria meu stop aqui. Mas ele abrindo aqui, eu faria a minha compra aqui, mais acima, onde ele abriu mesmo, e colocaria o meu stop aqui, logo nesse fundo aqui. Mas eu imaginei que ele pudesse dar uma corrigida e acabei me enganando. Mas eu já tinha definido isso na minha operação do dia. Eu acreditei que pudesse acontecer, mas o problema de fato não foi esse. Foi que eu não estava presente na hora que o mercado abriu, na hora do leilão. E infelizmente eu perdi essa operação. Mas nem tudo está perdido. Daqui a pouco vão surgir outras oportunidades. Se o mercado for direcional, eu vou sair no lucro. E se não for, muito provável que eu saia no lucro também. Porém, vão ser menos oportunidades. Deixa eu eliminar algumas marcações aqui para que não fique confuso o gráfico. Essas linhas verdes e vermelhas são pontos importantes de dias anteriores. Pontos de briga, né? E de fato o mercado nesse momento não está muito interessado nessas regiões. E está indo lá, ó, cravar o meu alvo de 1,65%. Essa operação era a operação do dia, a operação que eu provavelmente não precisaria mais operar. E ainda tiraria todo o prejuízo de ontem. Deixa eu dar uma observada no dólar. O dólar abriu um pouquinho esticado.
Mas ainda assim, tá com a cara de tendência definida. São 9h13 da manhã, tô aqui no gráfico de 15 minutos. Vou puxar para o gráfico de 5 aqui e ver o que vai acontecer. Dá uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, acabei de fazer uma operação aqui no dólar. Essa operação eu pretendo deixar correr um tempinho. E aguardar uma nova oportunidade aqui no índice. Que às vezes a gente fica muito focado no índice e a coisa acontece no outro ativo. Olha aí, ó, alvo cravado, cara. Olha que operação bonita. Operação perfeita. Só falta pegar aqui, ó. Para vocês observarem que a técnica funciona. A minha técnica funciona. A questão é que eu tenho prevaricado, muitas das vezes eu não tenho entrado e muitas das vezes eu tenho saído muito rápido da técnica e isso tem me prejudicado bastante. É isso aí, galera. Dá um pause e daqui a pouco tô de volta. Bom, tá aí. Fiz uma entrada sem muita ciência e tô quase sendo estopado nela. Provavelmente eu serei estopado, até porque eu já vejo aqui um padrãozinho de reversão aqui. O mercado nessa aqui no índice, me parece que ele também fez esse padrão de reversão. E muitas das vezes o índice acompanha o dólar ou vice-versa. Nem sempre isso é uma regra, mas é o que acontece e é comum de acontecer. Então, para vocês verem, eu poderia até ter feito a entrada do dólar, mas o fato de eu não ter operado corretamente aqui no índice, de acordo com a minha análise, fez com que as minhas operações hoje fossem operações de prejuízo. Aí, ó, acabei de ser estopado e não operações de lucro como deveriam ser. Então, aqui no índice, aparentemente, o mercado quer voltar e eu vou procurar uma posiçãozinha aqui para que eu possa vender. Vou entrar com 3 contratos por causa do tamanho do meu stop. Máxima 163460, 163470. Eu vou tentar essa operação aqui de reversão. Eu vou colocar uma marcação aqui no topo para que eu saiba onde é o alvo Fibonacci de 161 do macro. Dessa forma eu não preciso deixar o Fibonacci aqui aparecendo, porque ficam muitas linhas, né? Isso acaba me atrapalhando um pouco. Entrei com 3 contratos porque, na verdade, esse meu operacional é um operacional para 3 contratos. Eu sempre fiz ele com 3 contratos, mas como o plano me oferece 12 contratos, então eu resolvi operar com a metade de 12, que é o dobro de 3. Então eu acabo fazendo essa matemática aí e só multiplico os 3 contratos por 2. Então acabo fazendo parciais de 2 em 2 contratos. Mas não estou muito acostumado com esse financeiro. E
E é isso. Então, como aqui eu estou operando contra a tendência, eu vou entrar com a metade dos contratos. Ontem, se eu tivesse feito isso, eu teria possivelmente, mesmo cometendo aqueles erros, tendo tido o lucro. Se é que essa frase está correta, tendo tido lucro. Vou deixar aqui uma marcação aqui para eu saber aonde seria supostamente meu alvo e tirar essa projeção, refazê-la, só que na posição inversa. E observa aí. A partir daqui eu aguardo e reposiciono minhas ordens. Como eu disse, se eu tivesse entrado aí com os 6 contratos, estou operando contra a tendência agora, depois de perder uma entrada maravilhosa. O que poderia acontecer? 62% de pessoas comprando, não significa que o financeiro nesse momento está maior. E como eu disse, foi lá pegar meu alvo. Vou entrar de novo nessa operação. E aguardar. Ao que tudo indica, hoje o mercado vai buscar aquele alvo 61 macro. E o que me resta aqui é esperar. Não tem jeito. Poderia ter saído daqui com aproximadamente aí uns R$ 400 na conta. Né? Nesse momento eu tô com menos 200. Então poderia ter saído aí com aproximadamente R$ 400 na conta. Nesse momento eu tô com menos 200. Porque fui displicente. Eu poderia ter ficado em frente à tela durante o leilão, mas não. Fui fazer outra coisa. Então dinheiro não deixa recado. Só que hoje eu não vou prevaricar. Fiz essa entradinha aí no dólar e vou tentar mais uma vez. No dólar fiz uma entrada com o contrato mesmo.
Vamos nessa. Então, galera, provavelmente eu sairia dessa operação aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então eu teria feito hoje aproximadamente aí 560, 600 pontos. Aí, galera, que coisa mágica aí, ó. Algo cravadíssimo aqui, ó. Parece mágica, né? E o mercado volta. Essa é a fraçãozinha aqui de... Esse espaçozinho aqui de 1 milímetro aqui, isso aqui é margem de erro. Que às vezes a gente mesmo posiciona errado. Muitas das vezes o mercado volta daqui ou ele fica embromando por aqui por cima. Faz uma espécie de resistência, suporte e volta. Eu gostaria de tentar mais uma venda aqui, mas ainda está duvidoso. E ele chegar aqui no 63540, fazer essa venda e vou colocar um stop aqui em cima. Oito cinco cinco nove cinco. Um stop de R$ 33 com 30 pontos. Acabei de ser estopado no dólar, mais uma vez. E no dólar não tenho o que fazer por enquanto. Acabei de ser estopado no dólar, né? Então você vê 3 stops por causa de uma prevaricação, uma entrada que eu não fiz, que teria resolvido todo o meu dia, porque minha meta aqui é fazer 300, R$ 400, e com esses contratos esse operacional é muito tranquilo fazer esse valor. Só que eu não fiz entrada, então enrolou meu operacional todinho. Ainda fiquei negativo. Já que eu não fiz entrada aqui, era mais uma questão de esperar, aguardar, né? Mas acabei tentando fazer novas entradas e o mercado já tinha andado, né? Mas faz parte, o erro que foi todo meu. Não adianta eu ficar aqui chateado, ficar triste, porque isso não funciona no mercado. O que funciona é identificar os erros, corrigir e não cometer os erros novamente. Relembrando aqui na operação perfeita que eu perdi, de 867 pontos. O mercado acabou de chegar ali, beliscou minha ordem, não pegou, porque eu puxei ela um pouquinho mais para cima, por 550, no intuito de diminuir o stop. E eu acho muito provável de ser estopado aqui. Mas eu também espero que o mercado encontre uma resistência ali e ele volte a descer. Já que ele pegou algo mais longo, Fibonacci, da projeção. Olha, eu tô querendo pegar essa operação aqui, só que eu tô esperando o momento ideal para isso. Se esse momento ideal vai chegar ou não, não sei. Mas também eu quero evitar prejuízos extremos. Esse prejuízo de, ó, vou pegar a operação e vou tentar burlar essa resistência. Mais uma vez, ó.
Encostou aqui, um alvo de furo, pegou. Então stop aqui de R$ 27. E vou tentar sorte. Deixa rolar. E é isso. Faz parte, stop. Stop é nosso amigo. Vamos lá. Por enquanto tá vindo na minha direção e é só aguardar. Eu fiz mais uma entrada aqui no dólar, acreditei, né? E tive uma perda aí de mais uns R$ 30, alguma coisa do tipo aí. Provavelmente devo ser estopado agora. Minha entrada foi aqui de venda. E meu stop aqui. O mercado está muito volátil, subindo de forma desenfreada. Eu estou operando contra a tendência nesse momento. Buscando aqui uma reversão. Dessa setinha daqui para não confundir. Por ela aqui. Então tá assim, o meu stop é na linha verde. Minha entrada foi na linha vermelha. O meu alvo de saída eu ainda não projetei. Estou esperando o mercado me dizer alguma coisa para que eu possa projetar meu alvo de saída. Pronto, acabo de ser estopado aqui. E mais uma vez o mercado sobe desenfreadamente. Eu fiz a venda aqui, né? E fui estopado aqui. E acabei perdendo essa venda aqui. Esperando o mercado se definir. Perdi não, né? Ainda posso tentar fazer ela. Mas já está mais ou menos claro o que vai acontecer hoje. Se eu não estiver enganado, é claro. Olha, eu fiz mais uma entrada no dólar, arriscando aqui. Se eu não estiver enganado, o dólar vai fazer um pivô. Aqui ele corrigiu na retração aqui de 68,2, mas eu acredito que ele está com cara de que vai fazer um pivô. Ou seja, estou acreditando nesse movimento aqui. Mas só que não tem como eu adivinhar nesse movimento, se o movimento será esse. Então, pelo fato de não ter como eu adivinhar, eu fiz essa entrada de venda, acreditando que ele possa simplesmente ter corrigido para baixo também, porque eu tenho motivos para acreditar nisso. Mas a gente também pode olhar na prática o que o mercado fez aqui em relação a uma tendência de alta, onde ele corrigiu. Se for ver por esse aspecto aqui, ele ainda está com cara de um mercado que quer descer. Mas o mercado é soberano, né? Então a gente nunca consegue adivinhar o lado que ele vai. Podemos prever através de análise. Olha aí, acabei de fazer a venda e o mercado está querendo descer. Fez um retorno à média de 9 e tem mais duas médias aqui logo em seguida. Então, possivelmente eu posso ter feito essa venda no lugar errado. E parece que é isso que está acontecendo. Vou buscar stops menores aqui. Que realmente o mercado está com cara de alta no dólar e cara de baixa no índice nesse momento. Então, galera, vamos lá. Eu tive que me ausentar aqui, tive que sair. Acordei de manhã já direto numa plataforma aqui no mercado, perdi aqui na entrada. E isso porque eu fui dormir umas 3 horas da manhã, já acordei 8 e pouca. E então não tive aquele tempo de me preparar, tomar aquele café esperto. Eu já vim direto pro computador. Então acabei ainda assim chegando segundos atrasado aqui e perdendo aquela entrada, que seria a entrada do dia. Então eu fui tentando recuperar até o momento que eu fui perdendo cada vez mais e mais, assim como vocês perceberam, né? E eu estava muito negativo no dólar e no índice. Eu estava R$ 250 negativo no dólar, no índice mais de 300
Eu estava quase batendo meu stop total, que é de R$ 650. Eu acho que eu estava aproximadamente R$ 550 negativo no total do dia. Então, eu tinha feito uma compra aqui, porque o mercado marcou aqui a retração 32,8, na verdade 64,2, 68,2. Só que ele não fez o pivô para cima. Na verdade, ele fez ao contrário, ele fez o pivô para baixo. O pivô para cima seria isso aqui. Foi por isso que eu fiz a compra. Eu imaginei que ele fizesse esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui foi um movimento que eu imaginei. E eu fui estopado ali na compra. Fui estopado. E na verdade ele fez o contrário. Ele fez um pivô considerando o topo do dia anterior para baixo. Tem mais espaço aí para o mercado andar. Eu peguei uma venda mais ou menos aqui, não sei exatamente onde foi, saindo mais ou menos aqui, não sei exatamente onde foi. Vou colocar aqui a marcação da compra e venda aqui da boleta. No índice, eu fiz algo parecido quando ele me estopou aqui em cima, que é o local onde eu tinha feito a minha projeção, e ele respeitou. Eu fiz a projeção, fiz a análise todinha. Faltou executar, mas tudo bem. Ele me estopou aqui, então eu saí negativo em 200 e tantos pontos, sei lá, acho que uns 280 pontos, mais ou menos. O que que aconteceu? Eu praticamente perdi meu dia, né? Quando eu percebo que o mercado ultrapassa essa barreira aqui com a volatilidade fora do normal. Já era 10 e alguma coisa e as ações já tinham aberto, né? Então eu pensei, pô, vou pegar uma carona nesse movimento. Comprei aqui, comprei aproximadamente ali. Aprendi a botar esse triângulo aqui com a galera do curso, que dá. Galera que é professor que dá aula. Comprei mais ou menos aí, nessa região, e saí aproximadamente aqui. Eu não sei exatamente aonde eu saí, porque eu não estava em casa e não deu tempo de fazer uma marcação. Eu coloquei a ordem, coloquei o stop gain, o stop loss e fui resolver minhas coisas. Fui pegar um pão ali para tomar um café, enfim. Então eu não estava aqui. Minha esposa falando que eu sou detalhista. É porque se eu não falar dessa forma, é a banana também. É que se eu não falar dessa forma, a galera acha que eu tô dando desculpa, entendeu? E aí é isso. E aqui eu consegui. Eu deixei o meu stop um pouquinho acima do ponto de cobertura, porque eu só queria sair no 0 a 0, já que eu tava perdendo tanto. E eu consegui aqui, ó. R$ 18 no índice e R$ 48 no dólar. Ainda sinto aproximadamente R$ 60 positivo. Então isso para mim é uma vitória depois de ficar quase R$ 600 negativo. Vamos dar uma olhada aqui de como que foi as operações de hoje. Então, eu cheguei a ficar aqui 575 negativo no índice. No índice não, no total. Ué, então não chega a ficar mais de 500 negativo. Não, fiquei 575 negativo em tudo. Tudo, quase que eu fui estopado pela mesa. Então, olha a situação, eu consegui reverter aqui. Eu digo que não foi sorte, né? Mas meu erro foi não ter feito a entrada que eu tinha que fazer e, e prevariquei algumas vezes e ter operado contra a tendência. Agora, eu comecei operando com poucos contratos, observem isso, um contrato no dólar, 3 no índice. Quando eu vi a oportunidade boa, de verdade, o que eu fiz? Dobrei o número de contratos do dólar e dobrei o número de contratos do índice. Aqui eu já tinha dobrado antes, R$ 80, mas permaneci na dólar. Coloquei uma mais para compensar, coloquei 3 contratos no dólar, metade
da quantidade de contrato twins. Eu consegui fazer aqui 300, 642 reais de lucro no total, fazendo com que minha roleta gerasse, ficasse numa posição que eu considero 0 a 0. Tá? Então é isso. Voltando para o início aqui. Por que que de manhã eu disse que compraria? Porque o mercado ele tinha feito um pivô aqui, dias atrás. Esse pivô é no macro. Esse pivô foi um pivô no macro. E eu tinha percebido que ele estava respeitando esse pivô. Tá? Esse pivô aqui. Tanto é que ele pegou o alvo desse pivô. O alvo desse pivô foi bem aqui, ó, onde está esse cruzamento da VWAP com a média de 50. Isso no diário, esse pivô foi há 3 dias atrás. Só que o mercado também fez um outro pivô aqui. Esse pivô ele fez no dia de ontem. No dia de ontem que ele fez esse pivô. Foi aqui. Então eu acabei excluindo tudo aqui, porque o mercado vai evoluindo, né? Então a gente vai tendo novas visões. A tela não fica, já acaba me atrapalhando. Vou pegar aqui o pivô. Então o mercado fez esse pivô aqui. Cara, e esse pivô aqui, ele retraiu aqui perfeitamente 50%. Deixou um pavio, uma rejeição aqui de venda que voltou quando bateu na média, na VWAP. E na média de 50 também, se não me engano. Deixa eu ver de novo. Olha isso. Que perfeição. Aqui, ó. Uma retração perfeita. Então, ele já me deu a entender que se o mercado abrisse acima desse pivô aqui, ou no meio do pivô, provavelmente o mercado abriu aonde? Abriu bem aqui. Abriu bem aqui. Abriu bem aqui 170 pontos abaixo do pivô, que era o ponto onde eu, bem em cima da média móvel de 20, que era o ponto onde eu gostaria de ter comprado e não consegui. E aí fiz pela mudança de preço. Tá? Então, por esse motivo aqui, eu já sabia que não ia rolar a venda hoje. Né? Tinha aí 90% de certeza. E ainda assim, não consegui pegar essa compra. Depois fiquei me lamentando com a minha esposa. E ela, coitada, só tá me ouvindo. Com pena de mim. Mas não tem que ter pena de mim não, amor. Isso foi de mim. Tem que ter raiva mesmo. Corrigindo aqui. Foi isso aí, ó. Peguei esse movimento na subida do índice. Mais ou menos isso aqui. Não, perdão. Peguei isso aqui. 300 uns 300 pontos aqui que eu peguei. Peguei mais embaixo. Então é isso aí, galera. Explicando aqui, né, para dar aquela satisfação. E agora vamos que vamos. Vamos para dentro. E assim que eu tiver uma nova oportunidade, eu tento retomar aqui a recuperação.